Durante muito tempo, ter um carro popular no Brasil era algo relativamente simples. Hoje, o que define um carro não é apenas o motor, mas a capacidade de sobreviver ao mercado brasileiro. Criticado por muitos, mas ainda fazendo parte da realidade de milhões de brasileiros, o mercado mudou. SUVs dominam as ruas e os preços subiram a patamares nunca antes vistos. Com o fim dos modelos de entrada, o Kwid entende sua função: eficiência e agilidade urbana. Ele não tenta ser luxuoso, mas viável. Um motor eficiente para um país onde o combustível é ouro. Olhar para o Kwid é olhar para a nossa economia, o carro certo para o momento de milhões. No fim, o melhor carro é aquele que cabe na sua vida e te leva onde você precisa chegar. Hoje analisamos o fenômeno por trás de um dos carros mais discutidos das nossas ruas. O Renault Kwid nunca foi pensado para impressionar. Ele foi projetado para ser a resposta a uma pergunta difícil: como conciliar o custo de vida crescente com a mobilidade? Vamos entender o que ele entrega. O segredo do seu sucesso não está na potência, mas na eficiência absoluta no caos do dia a dia. Baixo consumo é a palavra de ordem. Com gasolina cara, cada quilômetro conta. Sua agilidade urbana é imbatível. Estacionar com facilidade é o luxo do motorista moderno. Para milhares, este carro é o escritório, uma ferramenta de trabalho incansável nas metrópoles. Das compras do mês ao trajeto diário, ele cumpre o que promete sem excessos. Mas o que significa manter um carro desses no longo prazo? A economia vai além da bomba. O baixo custo de manutenção cria uma tranquilidade financeira rara nos dias de hoje. Ele é o parceiro de quem acorda cedo. Confiabilidade mecânica em forma de metal e plástico. No mercado de usados, ele mantém sua liquidez, sendo um ativo que se move rápido. Muitos criticam sua simplicidade, mas poucos entendem a liberdade que um carro acessível traz. O interior é focado no que importa, sem distrações, apenas o necessário para sua jornada. Sua altura ajuda a enfrentar as imperfeições das nossas ruas com mais segurança. Ele está presente onde a vida acontece de verdade, longe dos holofotes de luxo. Os números não mentem. Em trajetos urbanos, a economia é visível no final do mês. Espaço compacto e inteligente, calculado para a realidade da família brasileira moderna. Para muitos, ele é a porta de entrada para o sonho do carro 0 km. O que buscamos em um automóvel? Status passageiro ou uma solução duradoura para o dia a dia? O descanso do guerreiro. Amanhã a jornada recomeça e ele estará pronto. Economia, praticidade, realidade. O Kwid é, acima de tudo, o carro do Brasil real. E você? Qual sua experiência com o Kwid? Deixe nos comentários e inscreva-se para mais análises. Com o preço do combustível nas alturas e a economia incerta, a praticidade se tornou o novo luxo. O Renault Kwid chegou prometendo ser o SUV dos compactos, mas ele se tornou muito mais do que um slogan de marketing. Ele se tornou o símbolo de uma nova realidade. O carro possível para a classe trabalhadora que precisa de mobilidade sem abrir mão de tudo. Muitos criticaram seu tamanho, seu acabamento, mas os números de vendas contam uma história diferente. Uma história de necessidade. No design, a Renault foi astuta. Ela trouxe elementos dos utilitários esportivos para o segmento de entrada. A altura do solo e os ângulos de entrada e saída foram pensados exatamente para o nosso asfalto castigado. E por dentro, como um carro de entrada consegue entregar o que o consumidor moderno exige hoje? Vamos analisar o interior. Mesmo sendo um dos carros mais baratos do país, a Renault tentou deixar o Kwid com aparência mais moderna. A central multimídia com espelhamento se tornou um item essencial, transformando o trajeto diário em algo mais conectado. Tudo foi otimizado. A praticidade do design urbano se traduz em comandos intuitivos e de fácil acesso. É essa estética de crossover urbano que conquistou quem busca um carro pequeno por fora, mas com atitude de SUV. Mas a pergunta que fica é: o quanto desse design compensa o custo final para o brasileiro? O equilíbrio é delicado. O trunfo está no consumo. Em tempos de inflação, cada quilômetro por litro a mais é uma vitória no orçamento mensal. A mecânica simples e o custo de manutenção reduzido são os pilares que sustentam a longevidade deste modelo no mercado. Ele se tornou o escritório de milhares de motoristas de aplicativo. Uma ferramenta de trabalho robusta e incansável. Para muitos, o Kwid não é apenas um carro, é a engrenagem que mantém a renda da família funcionando. É por isso que o vemos em cada esquina. Ele reflete quem somos e o que podemos conquistar hoje. Claro, nem tudo são flores. As críticas à segurança e ao espaço interno sempre acompanharam sua trajetória. Mas a Renault respondeu com reforços estruturais e mais airbags de série,
buscando equilibrar o preço com a proteção. No mercado de usados, ele mantém uma liquidez impressionante. É um dinheiro que gira rápido, como a vida na cidade. Olhar para o Kwid é olhar para o espelho da nossa economia automotiva. O que ele nos diz sobre o futuro? A evolução já começou. O Kwid Tech traz a eletrificação para o cotidiano, desafiando novos limites de custo. Uma aposta no amanhã, mantendo a essência de ser o carro que cabe na garagem e no bolso do brasileiro. No final do dia, o que importa são as memórias criadas e os destinos alcançados, independente do tamanho do motor. É a resiliência sobre rodas, o carro que não desiste das ladeiras brasileiras nem dos sonhos de seus donos. Mais que metal e plástico, ele é o registro de uma época, de uma busca incessante por liberdade em meio ao caos. O Renault Kwid não é o carro dos sonhos de todos, mas é o carro da realidade de Manny, e isso por si só já o torna uma lenda urbana. Mas existe um outro lado nessa história. Um lado que nem sempre aparece nos comerciais brilhantes da TV. Para entender a realidade do Renault Kwid no Brasil, precisamos sair do asfalto perfeito e encarar o dia a dia das nossas ruas. A pergunta que muitos fazem nas oficinas é: a suspensão realmente aguenta o tranco brasileiro? Os relatos de ruídos precoces e batidas secas não são raros. Para muitos, a robustez prometida esbarra na fragilidade das peças. Outro fantasma assombra os proprietários: a parte elétrica. Luzes de alerta e panes repentinas são queixas frequentes. E dentro da cabine, o silêncio dura pouco. Os plásticos começam a cantar com o tempo, o famoso grilo no painel. Ele se tornou um símbolo de uma era onde a economia é uma moeda de troca pela durabilidade extrema. A realidade dos donos é um mosaico de adaptação e resiliência. No Brasil, ter um carro é uma batalha diária. O Renault Kwid não é apenas um carro, ele se tornou um símbolo de uma nova realidade automotiva no Brasil. Mas ele não está sozinho nessa jornada. Hoje, o seu principal rival continua sendo o veterano Fiat Mobi. Vamos mergulhar no que separa esses dois gigantes dos compactos: tradição contra economia extrema. Qual deles realmente entrega o melhor custo-benefício? O Mobi traz a herança da Fiat, uma marca que conhece o chão brasileiro como poucas: praticidade e robustez. Enquanto isso, o Kwid aposta em uma estética de SUV dos compactos, tentando oferecer mais por menos. Quando falamos de consumo, os números são decisivos. No trânsito pesado, cada gota de gasolina conta no final do mês. No mercado de usados, a percepção de valor muda, onde a tradição da Fiat pesa mais que a modernidade da Renault. Manutenção barata e peças encontradas em qualquer esquina. Esse é o mantra de quem busca economia real. Um dos maiores medos de quem compra um carro hoje no Brasil é um só: perder dinheiro. Nas ruas, o Renault Kwid se tornou um símbolo. Mas o que acontece quando o brilho do 0 km apaga? A jornada de um carro popular é definida pela sua capacidade de manter o valor no tempo. A desvalorização não é apenas um número em uma planilha. É o impacto direto no bolso do trabalhador. O medo da revenda é o que separa um bom investimento de um pesadelo financeiro. Historicamente, os compactos sempre foram os reis da liquidez. Mas o cenário mudou. O mercado de usados está saturado e o Kwid enfrenta uma concorrência feroz. Por que alguns carros derretem no preço enquanto outros seguram o valor? Vamos analisar os dados. O acabamento simples e a percepção de durabilidade pesam muito na hora da segunda venda. Hoje, o comprador de usado é mais exigente do que nunca. Ele busca segurança, não apenas preço. E quando falamos do elétrico, o Kwid Tech trouxe uma nova camada de incerteza. O medo da vida útil da bateria e do custo de reposição assombra a revenda dos elétricos populares. A depreciação dos elétricos no Brasil ainda é uma incógnita que afasta muitos compradores. Enquanto isso, o Kwid, a combustão, continua sendo a escolha pragmática, apesar da queda no valor. Ele perde valor mais rápido que o Mobi. Os números da FIPE mostram uma disputa apertada. No fim do dia, o carro é uma ferramenta de trabalho para milhares de brasileiros. Aceitar a desvalorização faz parte do jogo. O segredo é saber o quanto você está disposto a perder. As lojas de seminovos estão recalibrando suas margens. O lucro fácil com usados acabou. Cada real economizado na compra pode ser perdido em dobro na hora de passar o carro adiante. A realidade financeira do brasileiro médio não permite erros estratégicos na garagem. Mas existe um ponto cego nessa história, que quase ninguém comenta. Algo que muda tudo. O custo de manutenção reflete diretamente no valor de revenda. Se é caro manter, é difícil vender. A disponibilidade de peças no mercado paralelo ajuda a segurar o preço do Kwid usado.
Ele se tornou o carro onipresente. E na economia, volume de mercado gera confiança. O Kwid não é o melhor carro do mundo, mas ele entende a realidade do Brasil como poucos. Comprar um Kwid é uma decisão emocional mascarada de racionalidade financeira. A desvalorização é o preço que pagamos pela conveniência de ter um carro zero na garagem. No fim das contas, o valor de revenda é apenas uma parte da história de quem busca liberdade. O mercado automotivo está mudando, e o Kwid é o espelho de um Brasil que precisa se reinventar. Pense bem antes de assinar o cheque. O futuro do seu dinheiro depende dessa escolha hoje. Se você gosta da realidade do mercado brasileiro, se inscreva e curta este vídeo. Compartilhe com quem busca economia. Qual deve ser o próximo carro? Até a próxima!